E atenção, é com muita alegria que nós estamos com o programa chamado A Mensagem da Cruz. E eu quero já agradecer a Deus por este privilégio de estar divulgando a palavra de Deus pela internet, porque sei que milhões de pessoas podem estar ouvindo, podem estar aprendendo sobre a palavra de Deus. E eu quero já também estar agradecendo a Deus por os nossos amigos, irmãos, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão também, temos amigos em Londres, amigos que estão no Canadá, amigos que estão nos Estados Unidos, amigos que estão lá no continente africano também, podem estar ouvindo esta mensagem, podem estar apreciando e se enriquecendo da palavra de Deus. E nós estaremos aqui também apresentando hinos para o seu livro espiritual. E para iniciarmos, ouça agora este hino e seja agradecido em nome de Jesus.
O nosso ponto principal é a cruz de Cristo. E para iniciar, eu quero estar falando sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus, ele é Cristo crucificado. O Evangelho, ele é chamado de as boas novas de salvação. Boas novas de salvação é o Evangelho. O Evangelho, ele é a presença de Deus na vida da igreja. Então nós vamos, neste momento, estar proclamando estas verdades bíblicas e que elas se encontram primeiramente no livro de Joel. Vamos estudar, vamos ver como que está o Evangelho no livro de Joel. No livro de Joel, esse profeta que o Senhor levantou para proclamar o que aconteceria com a igreja no futuro. Então nós temos o profeta Joel proclamando uma verdade e dizendo que haveria um tempo que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a terra. Então nós vamos ver como que esse Espírito ele pode ser derramado sobre a terra. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre pronto a realizar as obras do Senhor sobre a igreja. O Espírito de Deus está na terra trabalhando com a igreja, protegendo a igreja, fazendo com que esta mesma igreja anuncie o Evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Então o profeta Joel vai dizer ao povo de Israel, na época, como o povo deveria estar, como o povo deveria proceder para que o Espírito de Deus estivesse no meio deles em trabalho perfeito. Então, Joel, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Então o Senhor Deus começa a mostrar para a igreja que a igreja precisa começar a entrar na dimensão da vontade de Deus, que é os jejuns. Aliás, que são os jejuns, que são o povo, que é o povo chorando, que é o povo pranteando, para que esse Espírito Santo venha trabalhar mais forte no meio da igreja. E manda rasgar o coração, manda expor os sentimentos ao próprio Deus. E manda também que haja uma conversão ao Senhor vosso Deus. Porque esse nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, grande beneficência e que se arrepende do mal. Então nós temos uma receita que Deus deu ao povo, para que o povo de Deus começasse a buscar a autoridade, buscar a presença e começar a andar nos caminhos do Senhor, não nos caminhos deles mesmos ou nos caminhos que as próprias pessoas procuram. Então o Senhor Deus disse para que este povo congregasse e santificasse diante dele e proclamasse um dia para ele. Então é necessário que o povo de Deus tire um dia para ele. Temos aí uma semana inteira para nós fazermos tudo, e nós temos que tirar um dia para ele, para servi-lo de alguma forma, para ouvir a palavra dele, para aprender um pouco mais, independente de qualquer coisa que seja. Então o Senhor Deus disse também assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor manda que aqueles que estão à frente do trabalho, eles chorem, eles clamem ao Senhor e se arrependam também. E isso entre o alpendre e o altar. Havia uma escadaria antes do altar. Então, entre as escadarias e o altar, há um espaço. Então, Deus quer que haja arrependimento primeiro, para depois qualquer um estar
levando uma mensagem purificada ao povo diante do próprio Deus. Então o sacerdote ele teria de estar purificado para poder interceder ao povo. Então hoje não há diferença. Nós, os líderes, nós temos que procurar nos separar e nos converter antes de assumir qualquer púlpito. Então hoje o Senhor Deus ainda proclama ao povo as mesmas coisas. E no capítulo 1 de Joel, nós vemos que havia uns insetos que foram usados por Deus para que o povo entendesse o que o próprio Deus estava dizendo. Então o Senhor Deus falou assim, que havia uns insetos, e esses insetos são símbolos. E disse assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. O Senhor está dizendo que esses insetos, eles são símbolos de gente que está em eminência, governos, que o Senhor envia nações contra um povo rebelde. E o Senhor lá na frente também, no livro de Joel, vai falar novamente sobre esses insetos. E esses insetos não são demônios como muitas pessoas dizem, porque Deus não envia demônio sobre ninguém. Demônio é demônio. Deus não usa demônio para destruir qualquer pessoa ou para fazer mal a qualquer um. Deus não faz isso. O que o Senhor Deus faz é com que haja um movimento das nações para que a igreja desperte. Há muitos lugares com perseguição, muitos países que existe a perseguição, e por causa da perseguição, esse povo acorda, esse povo se levanta, esse povo começa a clamar a Deus, a buscar a Deus, a se santificar, porque há uma perseguição. Então o Senhor Deus fala claramente, dizendo assim ao povo, que ele restituiria os anos que foram perdidos. Por quê? Por causa do clamor, por causa da conversão e por ter rasgado seus corações diante do Senhor. E o Senhor fala assim ainda, porque ele irá restituir os anos que foram perdidos, que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga. E ele diz, esse grande exército que enviei contra vós. Então não são demônios, simplesmente são povos, são governos, nações que o Senhor levantava contra o povo, quando esse povo ele se rebelava contra Deus e deixava o conserto do seu Deus. Então o Senhor Deus promete restituir, é promessa dele, Deus restitui aquilo que foi perdido. Então o Senhor Deus trabalha assim hoje com a sua igreja. E aí, no versículo 28 de Joel capítulo 2, o Senhor Deus vem falar assim: e há de ser que depois destas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. O Senhor Deus fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está falando aqui que as pessoas, o povo dele vai começar a profetizar, vai começar a falar de coisas futuras. E também ele diz que os velhos sonharão sonhos. Os velhos que não têm o Espírito de Deus, eles simplesmente param, eles estacionam e dizem, acabou o meu tempo. Mas quando o Espírito Santo é derramado, então as pessoas idosas começam a ter sonhos de vida. Eles começam a se levantar, eles começam a se mexer e a dizer, quero mais tempo de vida ainda. E os vossos jovens terão visões. Os jovens que não têm o Espírito Santo, simplesmente eles usam suas vidas de qualquer maneira. Mas quando os jovens começam a ter visões, então significa que eles têm agora visão de futuro. Eles querem algo, eles almejam algo, e eles querem que as suas vidas sirvam para o bem e para alguma coisa útil. Então o Senhor Deus tem esse derramamento do Espírito Santo e promete mais ainda, um derramamento de poder. Jesus, quando esteve com os discípulos, que ele foi assunto aos céus, ele disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele prometeu revestir de poder aquelas pessoas
Para que revestimento? Por que revestir de poder? Ele queria revesti-los de poder para que eles pudessem proclamar com mais força a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, para que eles pudessem proclamar com mais veracidade o poder de Deus. Então nós vemos que quando eles estavam no cenáculo reunidos, a Bíblia diz que eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles ouviram um som que veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de tal forma que eles começaram a proclamar o Evangelho a toda a criatura com mais força, com mais autoridade, com mais poder, com mais frequência nas mãos de Deus. Então nós vemos que o revestimento de poder é esse batismo com o Espírito Santo que as pessoas tanto falam, e ele é além do falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo não é só o falar em línguas, vai além disso. Ele exige que a pessoa esteja mergulhado no Espírito Santo, porque batismo quer dizer imersão, batismo quer dizer mergulho, batismo quer dizer entrar por baixo da água. Então isso é batismo. Então quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, então só se vê o Espírito Santo em volta, em redor, e não há diferença. As pessoas percebem Deus operando, as pessoas percebem o Senhor Deus fazendo aquelas maravilhas e aquilo que as pessoas tanto almejam e querem que aconteçam. E outra, que acrescendo ainda a questão do batismo com o Espírito Santo, nós temos a autoridade enviada ao povo para amar. Então, se não há amor, não há como dizer eu posso estar fazendo alguma coisa. Então a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que os dons, eles são dados, mas se não houver amor, não há como ter significado esses dons. E nós vamos ler aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar acerca do amor. Ele diz assim, que o amor, ele tem as suas partes, as suas particularidades. O amor, ele tem uma definição que a igreja precisa estar prestando bem atenção para poder exercer esse amor. Paulo diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens, porque em Atos capítulo 2, nós vemos que eles falaram as línguas das nações, as línguas dos homens. E Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, que são estranhas para nós, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é o amor. O amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo termina dizendo sobre o amor e disse, o amor tudo suporta. Então, para dizer que é batizado com o Espírito Santo, é necessário amar. Sem amar, como a Bíblia manda, não há como dizer, sou batizado no Espírito Santo. E a Bíblia diz ainda mais, que o amor nunca falha, nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E Paulo ainda continua dizendo, diz assim no versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Os discípulos não tinham carros, os discípulos não tinham aviões, os discípulos não tinham trens,
Os discípulos não tinham bicicletas, os discípulos não tinham estradas pavimentadas, os discípulos não possuíam, na época não existia aeroportos, não existia a tecnologia que temos hoje, mas a Bíblia diz que eles chegaram lá com a palavra, eles chegaram lá levando a palavra do Senhor. Nada impedia aquelas pessoas de pregar o evangelho, nada impedia eles de amar. Eles iam porque amavam as pessoas. Então é necessário hoje que a igreja ame pessoas e ame incondicionalmente, ame as pessoas. Quem ama pede perdão. Você já pediu perdão ao seu irmão? Você disse a ele, ao seu irmão, as coisas que você fez ou falou sobre ele? Então peça perdão a esse irmão. Aí você poderá dizer que você é batizado com o Espírito Santo. E você também perdoe, porque se não perdoar, também não pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus, em João capítulo 13, diz que Jesus, quando estava perto de morrer, e a Bíblia fala que ele amou os discípulos até o fim. Ele não amou em parte, ele não amou algum tempo, ele não amou por espaço de tempo, ele amou todo momento que esteve com eles, e mesmo assim Jesus foi rejeitado e foi crucificado e morreu no Calvário e ressuscitou para nos justificar, e derramou e mandou o seu Espírito Santo a nós, e nós temos hoje o Espírito Santo de Deus para realizar as mesmas coisas que ele fez, para sermos como ele, amar como ele, fazer como ele fez. E a Bíblia diz que se fizermos assim, nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Porque se amarmos uns aos outros, aí poderemos dizer que somos discípulos do Mestre. Porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos se amarmos uns aos outros. Então a Bíblia diz, é aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então o Senhor Jesus promete fazer morada em nós plenamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo morada em nós, porque estamos obedecendo os seus mandamentos, estamos observando os seus mandamentos. Então, neste momento, eu quero que haja uma reflexão desta mensagem. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que se inicia, que começamos a proclamá-la agora via internet. E eu quero que você observe esta mensagem. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós o amamos, então devemos também amar os nossos irmãos como ele amou. Eu vou dizer, amar não é fácil. Amar não é nada fácil. Se fosse fácil, a Bíblia não estaria ordenando fazer isto. Mas amar é coisa que os crentes, aqueles que têm a palavra, precisam exercitar. E o exercício do amor não é fácil, mas tem de ser feito. Não é uma opção, é uma obrigação do crente. Não é, eu faço se eu quiser. Não, é necessário fazê-lo, precisa fazê-lo, porque se não fizer, não haverá como entrar no céu, porque a porta da graça, ela depende do amor. Somos salvos, mas nós ainda não entramos no céu. Então precisamos entrar lá, e só entraremos lá se amarmos os nossos irmãos incondicionalmente. Então que esta palavra fique no seu coração, na sua alma, que sirva para todos nós. Todos nós precisamos amar as pessoas e não as coisas. Amar pessoas, amar gente, colocar o nosso coração para amar pessoas. Então, como Jesus amou, devemos amar pessoas também. E esta é a palavra, a Bíblia, palavra de Deus, digna de toda a aceitação, em nome de Jesus. Amém.